módulo 19, hidrografia 2. Bom, de maneira geral, podemos caracterizar a hidrografia brasileira pelos seguintes aspectos: riqueza em rios, pobreza em lagos, ou então informações lacustres. A maior parte dos rios são rios de planalto, pela própria característica do relevo brasileiro. Três divisores de água compõem a hidrografia brasileira, que são a Cordilheira dos Andes, o Planalto Residual Norte Amazônico e os planaltos e chapadas do centro do Brasil. A desembocadura dos rios, em forma de delta, é encontrada na foz dos rios Parnaíba, Aracaú, Piranhas, Rio Amazonas, foz mista, ou seja, delta estuário, Jequitinhonha, São Francisco e Paraíba do Sul. Predomina os rios brasileiros o regime pluvial, com cheias no verão, que é a estação de maior pluviosidade, e estiagem no inverno, que é a estação de menor pluviosidade. Todos os rios brasileiros são diretas ou indiretamente tributários do Oceano Atlântico. Predominam aqui no Brasil rios perenes. O que são os rios perenes? São os rios que não secam, como os rios da Bacia Amazônica. Porém, existem os rios temporários ou intermitentes, como são conhecidos, que são os rios que cortam o sertão nordestino. Esses rios aí têm um volume de água bastante reduzido e às vezes chegam até secar nos períodos aí de longa estiagem. A maioria dos nossos rios são exorreicos, ou seja, rios cujas águas escoam de modo direto ou indireto até o mar. Bom, o caderno de vocês também trouxe um pouquinho aí sobre as principais bacias hidrográficas. Como se formam uma bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica, ela é formada por um rio principal que recebe água dos seus afluentes e subafluentes. Bom, os afluentes e subafluentes são os rios menores. Vou fazer um breve comentário sobre algumas bacias amazônicas. Bom, a Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, drena 56% das terras brasileiras. O rio principal da Bacia Amazônica é o Rio Amazonas. Ele é o maior rio do mundo em extensão e volume de água. Porém, ele não é um rio genuinamente brasileiro. Ele nasce no Peru. Lá ele vai receber, lá no Planalto de La Raia, no Peru, é o início, a nascente do Rio Amazonas. Começa com o nome de Vilcanota, segue como Urubanda, Ucaiali, Marinon, atravessa quase todo o Peru, desvia-se para o leste, penetrando no Brasil, mais precisamente em Tabatinga, tá? Com o nome de Solimões, e daí até a foz dele, o Rio Amazonas. Vale ressaltar aí também que nesse percurso ele também encontra o Rio Negro, tá? E aí é o maior espetáculo da natureza aí, Rio Negro e Solimões, lado a lado, sem as águas se misturarem. Ainda sobre um pouquinho dessa bacia hidrográfica aí, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Essa bacia hidrográfica, ela apresenta fenômenos
um quanto tanto notáveis. Por exemplo, vai acontecer lá o fenômeno das terras caídas e o fenômeno da pororoca. O que é o fenômeno das terras caídas? É o desmoronamento das margens do rio, devido à pequena resistência oferecida pelas margens que foram formadas aí por sedimentos terciários, tá? Já a pororoca é um fenômeno que vai ocorrer na foz. E esse fenômeno é quando a maré alta se encontra com as águas fluviais, certo? Aí lá nas séries iniciais, a gente fala assim que quando há esse encontro, faz proc. Então, por isso que deu-se o nome aí de pororoca, tá? Só para eles entenderem, lá nas séries iniciais a gente conta essa historinha para eles, tá? Na foz do Amazonas, há um complexo de ilhas, que é o arquipélago de Marajó, Gurupá, Caviana, Mexiana, tá? A foz do Rio Amazonas, ela é mista do tipo estuário, aliás, do tipo delta estuário. Os principais afluentes do Rio Amazonas, na margem esquerda, Japurá, Negro, Trombetas, Jari. Na margem esquerda, Juruá, o Rio Madeira, Xingu e outros, tá? É um rio aí, né, falando um pouco sobre ele, que com a rede fluvial que exerce enorme influência na vida do homem amazônico, principalmente ali da população ribeirinha, né? Há várias cidades aí do estado do Amazonas que é servida só por esse meio de transporte fluvial, tá? Com embarcações muito caóticas, trazendo perigo para a população, porém é o que eles têm no momento, tá? Nessa imensidão de água doce aí, ainda existem, né, os paranamirins. O que são os paranamirins? São os rios pequenos. Tem os furos também, né, que são canais naturais que unem os rios entre si, ou que vão terminar em algum lago, tá? E tem também os igarapés. Os igarapés são os caminhos da água. O que é isso, esses caminhos da água? São pequenos cursos da água aí que geralmente eles ficam escondidos aí na floresta, certo? A bacia do Tocantins-Araguaia. Um pouquinho sobre a bacia do Tocantins-Araguaia, tá? Tanto Tocantins, tanto o rio Tocantins quanto o rio Araguaia são rios que nascem na região central do Brasil. Então, é uma bacia hidrográfica genuinamente brasileira, tá? Aí, nessa bacia do Tocantins-Araguaia, localiza-se a Ilha do Bananal, sendo que a Ilha do Bananal é considerada a maior ilha fluvial do mundo, tá? Então, ressaltando, a bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia totalmente brasileira e nela se encontra aí a maior ilha fluvial do mundo. Bom, sobre a bacia do São Francisco, será no nosso próximo vídeo.